Olá, irmão e irmã, que aí no Brasil e em Portugal nos acompanham pela TV Canção Nova. O Passo a Passo com Jesus traz hoje até si mais um Evangelho dominical. Convosco, nós vamos hoje pensar no itinerário que Jesus fez desde esta sinagoga até a casa de Pedro. E lá se encontra a olhar para aquela mulher que devia estar a acolhê-los e é capaz de lhe tocar pela mão e de a fazer levantar. Vamos pedir ao Senhor que nos interpele também neste domingo com a sua palavra e com Jesus. Desde já, começamos a fazer este caminho desde a sinagoga até à casa de Pedro. Acompanhai-me. Estamos em Cafarnaum, uma localidade citada diversas vezes nos evangelhos. Foi neste local que Jesus chamou os seus primeiros discípulos a segui-lo. Depois de viver vários anos em Nazaré, foi esta pequena cidade às margens do lago de Tiberíades que ele elegeu para iniciar a sua vida pública. Apesar de não existirem dados demográficos precisos sobre a população que vivia aqui durante o século I, se pode estimar que esta cidadezinha abrigasse entre 2 e 3 mil habitantes. A economia se baseava sobretudo na agricultura e na pesca. Não era uma vida fácil aquela dos galileus. A maior parte da população era pobre. Dependiam do próprio trabalho para sobreviver e deviam pagar taxas altíssimas pelo uso da terra e para o Império Romano. Cerca de 50% da produção era destinada a estes fins. Vilas e pequenas cidades como Cafarnaum, espalhadas por toda a Galileia, sustentaram com alimentos e bens a pequena elite rica que vivia nas grandes cidades como Tiberíades, Séforis ou Cesareia Marítima. A própria construção dessas cidades durante o governo de Herodes Antipas foi financiada por esse sistema de exploração dos pequenos produtores e trabalhadores. As condições de vida daquela época eram precárias e a longevidade média era muito mais baixa do que dos dias atuais, aproximadamente 45 anos. Somente uma criança em 2 chegava a completar 12 anos. A população não podia nutrir-se o suficiente e os meios para cuidar da saúde e tratar das doenças eram rudimentares. A possibilidade de contrair uma doença e não resistir a ela era muito mais comum do que dos dias atuais. Esses grandes desafios também foram vividos por Jesus, por seus primeiros discípulos e pelos habitantes de Cafarnaum. Aqui chegamos nós à casa de Jesus. Jesus sai da sinagoga, daquele lugar institucional, e vem para um lugar bem privado. Um lugar que leva, se calhar, à minha casa e à tua casa, porque é aí que Jesus quer entrar. Jesus tem realmente um confronto com as autoridades religiosas na sinagoga, mas aqui ele vem com o coração totalmente desprendido. Chega aqui a casa, mas encontra-a vazia. Podemos dizer assim. Podemos dizer que estava vazia porque aquela que deveria estar a acolhê-los, na realidade não está. A sogra de Pedro. Era um pouco essa a função da mulher que no seu tempo era aquela que acolhia, aquela que abria os braços para acolher aqueles que vinham até ao lar. Mas naquele momento ela não estava. Disseram-lhe que estava doente com febre. Jesus começa a tocar-lhe o coração. Então dirige-se até ao seu quarto, dirige-se até à sua cama, aproxima-se, toca-lhe com a mão e ajuda a levantar-se. São estas 3 atitudes de Jesus que hoje devem marcar, se calhar, a nossa reflexão, que devem marcar, se calhar, a tua vida ao longo desta semana, porque estas palavras de Jesus são verdadeiramente o essencial do seu ensinamento hoje para cada um de nós. Jesus aproxima-se. É aquele que não fica distante, não é aquele que pensa simplesmente nos doentes que estão lá longe, aquele que pensa nos necessitados que estão lá longe, mas é aquele que é capaz de ir ao encontro daqueles que necessitam. Depois disso, toca-lhe com a mão. É importante também este tocar, porque estar ao tocar significa estar a entrar em intimidade, significa que parte de Jesus entra também na vida daquela mulher.
e depois de lhe estender a mão, é capaz de ajudar a levantar-se, a entrar numa nova vida. É curioso que o verbo que aqui utilizamos para levantar-se é aquele mesmo verbo que nós encontramos na ressurreição da filha de Jairo, em que aquela criança que estava jazente, Jesus a faz ressurgir para uma nova vida. É o mesmo verbo que encontramos na ressurreição de Jesus, em que aquele homem, Nosso Senhor, estava morto e vem para uma nova vida. Esta ressurreição é também aquilo que acontece na vida desta mulher. Porquê? Porque ela estava mergulhada no meio da sua doença e da sua fragilidade. E ao chegar aqui, ela encontra verdadeiramente este alguém que é capaz de a fazer tirar daquilo que são os seus dilemas e as suas fragilidades para encontrar uma nova vida. E qual é a atitude daquela mulher depois de ter a experiência desta proximidade de Jesus? É de levantar-se então, ajudada por Jesus, e começar a servir. Esta deve ser a atitude de todos aqueles que sentem uma bênção de Deus, deste Deus que se torna próximo. Então, depois desta experiência, eu só posso ter uma atitude. Começo também eu a servir, neste caso servir a Jesus, mas servir na nossa vida, servir na nossa casa, servir na nossa comunidade. Não podemos ficar com um dom simplesmente para nós próprios e não ser capazes de o levar até o outro. Pelo contrário, se nós experienciamos o amor, devemos revelar o amor. À noitinha, depois do pôr do sol, trouxeram-lhe todos os enfermos e possessos, e a cidade inteira estava reunida junto à porta. Curou muitos enfermos atormentados por toda a espécie de males e expulsou muitos demónios, mas não deixava falar os demónios, porque sabiam quem era ele. Depois deste episódio, diz-nos o texto bíblico que à noitinha, depois do pôr do sol, tantos outros se aproximam de Jesus. Aqui fazemos este destaque entre os dois episódios, dizendo à noitinha. Porquê? Porque terminou o sábado. Jesus já não está, nem os habitantes desta terra, debaixo daquelas que eram as legislações do sábado, em que nada se podia fazer, e vem até junto de Jesus para procurar também eles libertação. Porquê? Porque se calhar tinham ouvido aquilo que Jesus tinha feito na manhã ao expulsar aquele espírito impuro. Porque sentiam, se calhar já de outros momentos, um Jesus que era capaz de libertar, um Jesus que era capaz de ter palavras diferentes, não palavras apegadas simplesmente àquelas que eram as legislações dos escribas, mas palavras que vinham verdadeiramente de Deus, palavras proféticas. Recordai-vos da atitude daqueles que estavam na sinagoga a semana passada, eram aqueles que se maravilhavam com o ensinamento de Jesus. Porquê? Porque feito com autoridade, feito com palavra de Deus, feito com o amor de Deus e não apegado simplesmente àquilo que está escrito. Então hoje, meus irmãos, olhamos para esta palavra e sintamos, acima de tudo, a proximidade de Jesus. Jesus que quer vir à minha casa, Jesus que quer vir à tua casa, Jesus que se quer aproximar, tocar-nos pela mão, passar para nós o seu amor e depois ajudar-nos a erguer. Ao terminarmos hoje esta nossa reflexão, possamos nós também sentir que este Jesus vem ao nosso encontro, mas que nos convida depois a irmos ao encontro do outro que necessita também de ser levantado, tocado pela mão e a nossa aproximação. Sejamos nós capazes então de olhar para este Jesus e dizer: eu quero imitar-te, levando o amor àquele meu irmão que está lá em casa e que precisa de também ser levantado. E para ti, irmão e irmã, que estás hoje na tua casa, que se calhar não pudeste ir até à Eucaristia por causa das tuas doenças, das tuas fragilidades, queremos hoje levar este Jesus, dando-te a bênção de Deus Todo-Poderoso, porque Ele é aquele que a ti pode fazer levantar. Então, para todos vós, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Christian Media Center tem a missão de levar ao mundo a mensagem da Terra Santa, a terra do Quinto Evangelho. Transmissões, reportagens, notícias, documentários, atualidade da Igreja e da vida cotidiana dos cristãos da Terra Santa. Você pode nos ajudar nesta missão, fazer conhecer e difundir a mensagem da Terra Santa. Ajude-nos. Visite o nosso site